E aí, já está aparecendo? Já, tá online. Olha, já estamos online. Aí você pode mandar uma setinha aqui, ó. Você manda pro. Vai lá, onde é que é? Tudo certinho. Já, Aí você convida o Jean. Manda pra ele. Gian. Aqui eu estou convidando ele a participar. Tá convidando ele pra entrar. Aí assim que ele ficar online vai aparecer. Tá Aí você ótimo. convida ele. Bom, pessoal, já só para confirmar, vocês estão conseguindo me escutar? Estou vendo um monte de acenos. Rafael Posebon, tá conseguindo me escutar? Camille, minha amada esposa, obrigado. Ó, já recebi um coração. Tá ótimo, então o pessoal tá me ouvindo. A gente só tá esperando agora o Jean entrar para a gente poder começar a nossa live. Enquanto isso, estamos aqui na espera, mas olha só quanta gente está participando, muito legal. Ó. Olá, Jorge, tudo bem? Seja bem-vindo. Ó, Jean entrou rapidinho. Tudo bom, Tá meu ótimo. querido? Tudo ótimo. E você? Joia. Então Tá, tá bom. tá A funcionando gente bem pra vai. você? Ou tá te cortando? Bom, não, para mim tá perfeito. Eu tô conseguindo te escutar bem. Você tá me ouvindo? Te ouvindo direitinho. Maravilha. Tá ótimo. Só vamos esperar um pouquinho o pessoal entrar na live. Uns 2, 3 minutinhos. E a gente já começa. Combinado. É isso aí. Essa live é bem especial, viu, Jean? Porque fundo imobiliário é uma classe que assim, desperta muito interesse, muito medo em muita gente, né? Então a gente poder tirar as dúvidas das pessoas vai ser algo muito positivo. Com certeza. Vai ser muito proveitoso. Tá ótimo. Uma coisa que eu não consigo ver aqui é o horário na live. Ah, aqui, pronto. Consigo pegar pelo meu celular. Então, Então, tem já dois são... minutos. Era mais uns 2, 3 minutinhos, né? Aí acho que dá tempo a gente Sim, sim, começa. sim, perfeito. 18h03 agora, a gente espera já já. Tá subindo rápido aí o número de participantes. Olá, Davi. Seja bem-vindo. Davi, segura que a nossa tá chegando, hein? Dia 22. Já aí a rotina lá na XP tá pesada, né, cara? Sempre tem muito trabalho, né? Cara, sempre tem, vai continuar tendo, mas eu confesso que que a flexibilidade ela ajudou muito, tá? Eu tenho filho, né? Tenho 2 filhos e embora eu não esteja em casa, eu estou indo para o escritório trabalhar em grande parte dos dias. Uhum. O fato de você não precisar estar sempre na mesma sala para fazer as reuniões é um belo de um adianto, viu? Sim, 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 pois é. Então, e poder ficar um pouquinho com a família é o lado positivo dessa pandemia, né? Então, Exatamente. um convívio que a gente se esquecia no mercado financeiro. Então, Exatamente. mas legal. Ó, mais um minutinho, pessoal. Batendo 18h05, a gente começa aqui a nossa entrevista para o Jean. Olha aí, mãe, muito bem-vinda. Senhora Ruth Leila. Família prestigiando. Marcelo. Então, deixa eu ver. Ó, bateu 18h05. Eu acho que nada mais justo do que a gente começar a nossa live agora, para o pessoal que já entrou a tempo. E quem entrar no meio do caminho também vai ter muito conteúdo. A gente vai fazer isso em formato de perguntas e respostas.
e tentar passar um panorama geral dessa classe de ativos. A gente fez várias lives ao longo das últimas semanas com o pessoal da RV4 junto com especialistas da XP. A gente já falou sobre ações, já falou sobre investimentos de forma geral, sobre renda fixa, sobre mercado. E finalmente chegou a hora da nossa live de fundos imobiliários. E a gente está contando com ninguém menos do que o Giancarlo, que eu já conheço o Jean há pelo menos 4 anos lá na XP. Eu lembro que no primeiro mês do Jean a gente se encontrou para um bate-papo muito legal, para compreender um pouco mais da nova área que estava se formando na XP. E desde então, muita coisa aconteceu, a área se desenvolveu muito, e o Jean também saiu de uma área mais técnica, acabou indo para a área de produtos, para a área comercial, fazendo todo o intercâmbio. Ele era gestor de fundo imobiliário, então tem muito conhecimento a respeito, sem dúvida é um especialista dessa área e que a gente tem muito prazer de receber. Então, Jean, muito obrigado pela sua participação, por estar cedendo o seu tempo para a gente fazer esse bate-papo de fundos imobiliários. E eu queria começar com você com uma série de perguntas mais básicas para todo mundo que não tem conhecimento ainda dessa classe e que tem um interesse de começar a aprender. E, finalmente, a gente não pode deixar de lado aquelas perguntas mais complicadinhas, arredias, para as pessoas que já conhecem a classe e que querem saber se é o melhor momento ou se, de repente, o que aconteceu com o mercado nos últimos tempos, por que os fundos, alguns não andaram, ou por que teve um impacto forte da pandemia neles e qual a perspectiva. Então, a gente vai poder entrar em todos esses aspectos. Então, muito obrigado, Jean. E queria começar com uma pergunta extremamente básica. O que é um fundo imobiliário? Quem não conhece tem um medo muito grande antes de investir. Então, o que é um fundo imobiliário, Jean? Maravilha. Primeiro, agradeço a oportunidade e a gente está sempre à disposição, então podem convocar mais lives dessas se ficar alguma coisa não respondida. O fundo imobiliário nada mais é do que um veículo, é uma casca que você usa para fazer uma locação em ativos imobiliários, né, na classe de real estate, de forma mais eficiente, mas no final das contas você está adquirindo um ativo-alvo que nada mais é do que um ativo imobiliário, se a gente estiver falando de um fundo de tijolo ou, no caso de fundos de papéis, ativos que derivam desse lastro imobiliário. A Lei 8668 de 93, ela instaurou algumas regras para a criação do fundo imobiliário, justamente para que a gente pudesse ter uma democratização desse investimento, que muitas das vezes, e isso acontece em vários países, fica concentrada nas mãos de grandes famílias ou grandes fortunas ou eventualmente fundos de pensão, e o investidor pequeno ele não tem acesso. O investidor pequeno, muitas vezes, o acesso que ele tem para o mercado imobiliário é comprar um flat, é comprar uma sala comercial, um apartamento pequenininho para alugar. Os grandes investimentos, a gente fala de shopping center, laje corporativa, grandes redes de distribuição, eles acabavam ficando concentrados na mão desses grandes investidores. E aí a Lei 8668 de 93, ela vem justamente para difundir isso e incentivar a democratização desse investimento. Então, o fundo imobiliário é só uma casca que viabiliza a democratização do investimento em ativos imobiliários, obviamente com um incentivo, que é a isenção do imposto de renda em cima de dividendos pagos, desde que o fundo satisfaça algumas condições, dentre as quais estão ter no mínimo 50 cotistas, ou seja, pulverizar o fundo, ninguém ter mais do que 25% do fundo, senão o fundo fica de novo concentrado na mão de poucos investidores, e se o próprio cotista tiver mais de 10% daquele fundo, ele também perde a sua isenção. Então, o objetivo do fundo imobiliário é justamente dar o acesso e pulverizar, democratizar esse investimento. Muito legal. Então, pegando esse gancho que você falou de democratização do investimento, a gente mora num país onde muitas pessoas estão acostumadas a comprar imóveis e verem eles se valorizarem muito ao longo do tempo. Isso foi uma constante, até porque os imóveis têm uma certa correlação alta com a inflação. Então, se a inflação sobe, o imóvel sobe, você pode até explicar um pouco mais como que se dá essa correlação, mas fato é que o brasileiro gosta muito do tijolo, gosta muito de ter um imóvel
alugado, porque é o seu porto seguro. Nesse sentido, uma pessoa que ela compra um fundo imobiliário que, como você falou, é uma casca, ela também tem essa mesma característica ou tem diferenças importantes para esse investidor? No fim das contas, é a mesma coisa. O imóvel tem essa característica de proteção contra a inflação, porque a gente está falando de um ativo real que tem o seu valor intrínseco. Então, ele tem um valor que seria o somatório ali do terreno, mais o custo da construção, o que você colocou ali de projeto, de materiais, enfim, tudo isso tem um valor real, né? Então, na medida que a inflação comece a andar, nada mais do que esperado que o valor desse ativo também vai mudar ao longo do tempo. E em momentos, o Brasil já viveu isso, em que você perde a referência do poder de compra na moeda, esses ativos passam a ser negociados em moeda forte. Eu não vivi, mas quem esteve aqui no Brasil nas décadas de 80, muita gente comenta que se negociava apartamento em dólar. Então você vendia a casa ou apartamento em dólar, dado que a moeda já não tinha muita referência, a gente vivia um cenário de hiperinflação. Então, o imóvel ele guarda essa característica de defesa por se tratar de um ativo real que tem o seu valor intrínseco. O fundo imobiliário é a mesma coisa, tá? Não muda nada. Você tem esse mesmo fator de proteção, inclusive na renda, porque os índices de correção do aluguel também levam em consideração essa inflação, tá? Então você tem a mesma proteção, entende-se como um porto seguro. A única diferença é que o fundo imobiliário ele traz para você uma característica diferente do investimento no imóvel direto, que é a volatilidade, porque o seu fundo, ou seja, aqueles ativos vão estar precificados e expostos o dia inteiro com o preço mostrando para você na tela. Enquanto quando você tem um imóvel comprado na pessoa física, a gente não sai perguntando todo dia na rua o quanto que tem de gente disposta a pagar no nosso apartamento. Se a gente perguntasse, a gente ia saber, mas a gente não faz isso. Então você não tem a percepção de que o seu imóvel varia ao longo do tempo, mas ele varia. A única diferença é que para ter liquidez, o fundo imobiliário é listado na bolsa e na bolsa a gente vai ter que lidar com essa questão dos preços todos os dias, sinalizando quanto o mercado está disposto a pagar por aquele conjunto de imóveis. Esse é um ponto bem interessante que, inclusive, eu converso muito com clientes. O cliente muitas vezes tem o seu imóvel lá, vamos dizer, de um imóvel de R$1 milhão, alugado por R$4 mil por mês. E na cabeça do cliente, aquele imóvel sempre vai valer R$1 milhão ou mais. Quando passa o tempo, depois de 5, 6 anos, ele percebe que o imóvel não vale R$1 milhão. Ninguém quer pagar por esse imóvel R$1 milhão, às vezes paga menos. E aí ele se dá conta de que ele não tinha tanto dinheiro assim naquele bem, naquele ativo. O ponto para o fundo imobiliário, como também para ações, é que ele consegue ver essa flutuação do valor diariamente, para o bem ou para o mal. Às vezes você vê o seu imóvel se valorizando muito rápido, como também tem vezes que você vê ele caindo e você fica angustiado. Se você tem ele para renda, é justo você ficar tão angustiado assim? Ou você pode simplesmente esquecer daquele valor que caiu e continuar tendo a sua renda da mesma forma que você teria com um imóvel alugado? Qual que é a visão mais correta para o investidor que aplica nesse ativo, Jean? O mais importante é a gente saber que existe um valor correto daqueles imóveis, tá? E que numa avaliação de longo prazo, esse valor correto, que entenda-se sendo justo, ele não oscila tanto, a não ser que as variáveis macroeconômicas que a gente coloca para dentro do modelo mudem significativamente, tá bom? Eu vou dar um exemplo bem atual. Os fundos de shopping center, ou seja, os shopping centers, eles foram muito impactados durante a pandemia, tá? Se a gente fizer a seguinte suposição, de que em 2020 eles não poderiam ganhar nenhum real, e a partir de 2021 tudo volta ao normal, fazendo uma avaliação de 30 anos, o ano de 2020 zerado consegue justificar uma queda de no máximo 5% no preço. Tá? Então isso é para a gente ter de referência o quanto muda de fato o valor justo. Tá bom? Travou um pouquinho. Você estava falando que de 2020 para 2021, se você considera só o quanto que você não conseguiu arrecadar de renda em 2020, quanto que isso impactaria no preço? No máximo 10% de preço. Já ouviu, meu?
de variação Perfeito. negativa, né? E E na prática a gente viu na prática eles chegaram a 60%. cair muito mais. Chegou a cair 60%, né? Gente. Então o fato é, ah, ainda que você não seja preocupado só na renda, esse imóvel tem um valor intrínseco, ele tem um valor justo. E se não houverem grandes movimentações nas variáveis macroeconômicas, a gente não identifica muito por onde encontrar grandes oscilações de preço, tá? Então, o primeiro ponto é Sim, saber se o que foi pago é o valor correto, tá bom? Se foi o valor correto e a gente não tem grandes mudanças de perspectiva macroeconômica, a oscilação que tem no meio do caminho, seja porque o dividendo caiu, seja porque teve o Covid, isso aí não deveria fazer com que o investidor corresse para vender. É o contrário. No momento, quem comprou o fundo de shopping, por exemplo, no auge da crise, já está ganhando uma bela grana. Por quê? Não tem como justificar aquela queda de 60%, eles já recuperaram boa parte do caminho. Então, essas oscilações incômodas de curto prazo, elas deveriam ser ou aproveitadas, né, para fazer uma posição maior, ou então até desconsideradas se o cliente não tem o foco de ficar entrando e saindo no curto prazo. perfeito. Ou seja, a bolsa ela é um grande balcão de compra e venda. A pessoa ela pode aproveitar isso a seu próprio favor, como ela pode também se desesperar, achando que aquele valor que ela vê momentaneamente na tela, ele é o que reflete a real natureza daquele ativo, sendo que nem sempre isso acontece, né? Às vezes você tem muitas arbitragens por questão disso. E a gente está vendo muita coisa assim nesses últimos tempos. Eu queria voltar um Exatamente. pouquinho, dar um passo para trás, antes de voltar para as perguntas um pouco mais interessantes desse momento, para entender um pouco mais das características dos fundos imobiliários. Qualquer pessoa pode comprar, tem custo para a pessoa comprar, tributação, e também falar de quem que faz a gestão desses ativos. Qualquer fundo é igual, todos os fundos são geridos pela mesma entidade, quantos fundos tem, então entender um pouquinho mais desse panorama mais básico para a gente poder continuar depois com as perguntas mais avançadas. Perfeito. O fundo imobiliário ele pode ter dois tipos de mandato para gestão, né? Ele pode ser gestão passiva ou um fundo de gestão ativa. No caso de um fundo de gestão passiva, você não tem a liberdade, não tem a figura de um gestor que decide sobre o que fazer com aqueles ativos, tá? Basicamente tem um administrador para administrar as questões mais burocráticas. Num fundo de gestão ativa, o gestor pode optar em comprar, vender, alterar, enfim, o uso daquele imóvel, desde que esteja dentro do regulamento do fundo. Então tem uma liberdade maior e um alinhamento melhor com o cotista para ele buscar retorno e entregar resultado para o seu cotista. No último ciclo de fundos imobiliários, começou ali no final de 2016, início de 2017, a gente viu uma guinada, muito protagonizada até pela XP, em termos de qualidade, para deixar esses fundos de gestão passiva e fazer um aumento e um crescimento dos fundos de gestão ativa, que são gestores experientes, que têm track record, que conseguem gerar valor para o seu cotista, que sabem o que estão fazendo e já faziam isso há muito tempo. Eles só não estavam fazendo isso dentro de fundo imobiliário. Mas grandes gestoras como a HSI, a VBI, a própria Kinea, que cresceu bastante, a criação da Red, teve uma série de gestoras que são muito consagradas, ou já eram, ou ficaram muito consagradas no mercado de fundo imobiliário e são gestores de excelente qualidade. Antigamente a gente via muito fundo de gestão passiva em que o mandato não corrobora muito com essa maleabilidade para o gestor identificar o momento Ou, certo de comprar e vender. ou seja, a qualidade de muitos fundos imobiliários hoje melhorou. Óbvio que você tem uma infinidade deles, né? São mais de 200 fundos imobiliários sendo negociados. Ou seja, o investidor, pessoa física, ele tem à disposição uma série de fundos e uma série de estratégias diferentes para ele escolher. Então, eu queria aproveitar esse gancho e te perguntar quais são essas estratégias e qual que é o percentual ideal para cada uma dessas estratégias na carteira do investidor. Maravilha. A gente tem, dentre os principais fundos, a gente tem uma primeira divisão que é dada entre fundos de tijolo e fundos de papel. Fundos de tijolo, aqueles que a gente mencionou até aqui, compram ativos imobiliários dentro do fundo imobiliário. Os fundos de papel compram títulos e valores imobiliários que derivam de um ativo imobiliário, mas não necessariamente são o próprio imóvel. Podemos falar aqui de fundos de recebíveis, que são os CRIs,
certificados de recebíveis imobiliários, ou fundos que compram cotas de outros fundos, que seriam os FOFs, tá bom? Só para fazer uma tradução, só para fazer uma pequena tradução para o investidor que está começando, fundo de tijolo é simplesmente você pega um imóvel, coloca ele dentro de uma estrutura de fundo. Vários imóveis, muitas vezes, e você tem uma gestão ativa sobre este imóvel. Imagina só, você é um dono de um prédio, e você tem a capacidade de fazer melhorias no prédio para ele se valorizar, sem toda aquela dor de cabeça de passar por reunião de condomínio. Todo mundo sabe que é muito complexo. Então você, como gestor daquele imóvel ou de vários imóveis dentro de um fundo, tem a capacidade de fazer melhorias para eles e valorizar, e todo mundo que é o cotista acaba se beneficiando. Quando a gente fala de recebíveis e de papel, e de CRIs e certificados imobiliários, o que a gente está querendo dizer é que isso é uma dívida. Você empresta dinheiro para uma empresa ou para uma pessoa e pega o imóvel como garantia. Isso também pode ser considerado para entrar dentro de um fundo imobiliário. Por isso que a gente costuma falar fundo de tijolo e fundo de papel. Fundo de papel ele é dívida, mas tem imóvel dado como garantia. E o fundo de tijolo é como você estar comprando o imóvel propriamente. Aí vamos voltar agora, Jean. Maravilha, perfeito. E dentre os fundos de tijolo, os principais setores seriam lajes corporativas, ativos logísticos, fundos de shopping center. A gente vai ter uma série de outras classes, como hotéis, agências bancárias, fundos de faculdade, hospitais, mas eles são têm um peso menor dentro da indústria hoje em dia. Então, dos fundos de tijolo, os principais são lajes corporativas, shopping center e galpões logísticos, tá? A distribuição do peso numa carteira entre esses fundos, aí eu prefiro que a gente siga a carteira recomendada da XP, a qual não sou mais eu que faz a elaboração, então é o time. Você que começou ela, né, Jean? Comecei lá atrás, mas já faz bastante tempo que não está comigo. É um negócio totalmente segregado, tem um time de research que faz esse acompanhamento e as carteiras. Vale muito a gente acompanhar. O pessoal sugere mudanças, eventualmente pela mudança de cenário. Hoje em dia tem um peso muito grande para ativos de fundos de recebíveis e fundos logísticos, tá? Começando a voltar um pouquinho agora fundo de shopping. Mas por quê? Porque o cenário mudou, teve toda a pandemia, teve um impacto muito grande, maior ou em menor escala, dentre os setores, e o pessoal acabou fazendo essa recomendação mais pesada em fundos de logística e fundos de recebíveis imobiliários. Mas quem quiser consultar o peso exato, eu sugiro que consultem lá, o site é aberto, todo mundo pode olhar, não tem necessidade de fazer login, os conteúdos estão todos livres para qualquer um poder consultar, tá bom? Vamos aproveitar então e falar um pouquinho desses fundos de recebíveis. Eles hoje compõem a maior parte da recomendação da própria XP para uma carteira recomendada para um investidor. Então, os fundos de recebíveis, o quanto que a gente pode esperar render com eles? Quais são as taxas e diferentes veículos? Quais fundos? Talvez a gente não precisa entrar agora no detalhe no fundo, mas o quanto mais ou menos um fundo conservador ele te paga de rentabilidade, o quanto que um fundo agressivo ele te paga de rentabilidade, só para o investidor ter uma noção maior sobre o que ele está fazendo ao investir nessa classe de ativo. O fundo de recebível, ele é muitas vezes categorizado entre dois grandes blocos, que é o que a gente chama de high grade e high yield, né? O fundo high grade, que é um fundo mais conservador, hoje em dia tem gerado na casa de 6 a 7% de dividend yield, enquanto os fundos mais apimentados, que a gente chama de high yield, estão trabalhando aí na casa dos seus 9, 8, alguns mais apimentados ainda, acima de 9%. Mas tem um pouco de impacto também recente da alta do IGPM. Muitos desses contratos são reajustados por IGPM, ou são indexados em IGPM, na verdade. Então, está falando de IGPM mais 5, mais 7, mais 8, mais 10, dependendo do nível de risco. Então, no curto prazo, agora eles estão pagando um dividendo muito gordo, tá? Mas, obviamente, isso não é recorrente. Eu acho que para a gente se orientar, falaria aqui de um high grade entre 6% e 7%, e de um high yield passando de 7% a 8%, no máximo até 9% de dividend yield. Isso a gente até pode traduzir para o CDI. Quando a gente fala de pagar 6%, 7%, você está pagando os 2% do CDI mais 4%, 5% ao ano.
Então é bastante expressivo para o investidor, isso para um fundo mais conservador. Um fundo que ele busca um retorno um pouquinho mais alto, com um risco também que tem que ser mensurado, ele já busca entregar CDI mais 6, CDI mais 7. Então são rentabilidades bastante expressivas, só que ela vem acompanhada de um pouco mais de volatilidade, né? Às vezes, se os investidores estão com apetite para um fundo e não para o outro, um pode se valorizar bastante, enquanto o outro, tão bom quanto, ele se desvaloriza. Então, acho que é esse o cuidado também que o investidor tem que ter na hora de fazer a carteira, né? Vamos falar da segunda classe, Jean? Lajes corporativas compõem a segunda principal classe recomendada pela XP. O que é esse ativo e será que a gente tem que ter medo dele? Porque, aliás, se você puder explicar mais, foi uma classe que sofreu muito na pandemia, até porque a gente começou a pensar no novo normal do pós-Covid, de todo mundo devolvendo as suas lajes. Então, se puder entrar um pouco mais em detalhe nessa classe, seria bastante interessante. Maravilha. A laje corporativa é um empreendimento feito para abrigar grandes empresas. A gente diz, para ela ter um certo patamar, ela precisa ter ali pelo menos 1.200 metros quadrados de área útil. Abriga grandes empresas, multinacionais, assets, bancos. O risco de crédito tende a ser muito melhor do que uma sala comercial ou do que uma laje pequena, tá? Do que um prédio comercial mais simples. E no cenário da pandemia, o que acabou surgindo foi a preocupação de que a gente teria uma espécie de home office para sempre e a utilização desse tipo de empreendimento fosse cair muito. Isso não aconteceu, tá? Mas para a gente entender por que não aconteceu, a gente precisa recapitular qual foi a dinâmica desse setor lá desde 2012 até 2015, mais ou menos. Não sei se todo mundo lembra, em 2010 o Brasil estava indo muito bem, obrigado. O Cristo Redentor decolando, né? O Brasil ia bombar. Então, o empresariado tomou a decisão de construir uma série de empreendimentos dessa classe porque faltava, na época, um estoque de laje corporativa. Elas foram entregues, demora, né? 3, 4 anos para entregar. Então, foram entregues por volta ali de 14, 15, 16, que foram anos muito duros para o Brasil. Então, isso gerou um excesso de oferta. E esse excesso de oferta, além de ter quebrado muita gente que incorporou, fez com que os projetos futuros quase que caíssem por terra. Então, nos anos seguintes, a gente teve uma retração grande da oferta e uma utilização crescente e gradual desses espaços. Resultado, antes da pandemia, não havia mais espaços livres, as empresas que precisavam crescer tinham que começar a pagar mais caro, brigando pelo mesmo espaço. Então havia uma percepção de que nos anos seguintes o preço do aluguel pelo metro quadrado ia entrar numa espiral explosiva, tá? E aí com a pandemia, obviamente, a gente entrou numa dinâmica muito mais racional desse mercado de utilização, porque a empresa agora consegue crescer sem aumentar espaço, porque ela rotaciona os seus empregados no mesmo lugar. O home office ele não veio para derrubar e acabar com a utilização da laje corporativa, mas ele trouxe flexibilidade. Então, o que a gente deve ver para frente? Um cenário de preço menos conturbado, né, para esse crescimento, mais estável, só que a gente não vai ver grandes devoluções, a gente não viu. A gente não está vendo vacância subindo para caramba. Pelo contrário, a gente viu o Facebook alugando no meio da pandemia um prédio novo por R$ 200 o metro quadrado na Faria Lima. Do Largo da Batata, o prédio novo lá? Não, foi o Birman 32. Que é do lado de onde ficava a XP antiga. Então, assim, é um indicativo de que as empresas realmente não vão parar de usar esse tipo de espaço e tampouco que o preço vai desmoronar, tá? Por outro lado, a expectativa de que o negócio ia explodir em termos de preço, ela saiu um pouco do radar e ia acontecer em 2021. Provavelmente agora, se acontecer, vai ficar muito mais para frente, é 2023 e diante, tá? Então esse foi o impacto, de fato. Ou seja, o quanto que você pode esperar de retorno ao investir numa classe como essa, hoje em dia? E será que tem oportunidades frente ao valor patrimonial ou os ativos estão caros? Olha, a laje corporativa, dependendo da qualidade, eles conseguem encontrar aí uma expectativa de retorno entre 5,5% e 6,5% ao ano de distribuição de rendimentos.
Existe uma perspectiva de ganho de valor real no médio prazo, era para acontecer em 2021, mas vai acontecer um pouco mais para frente. Então é mais ou menos isso que dá para esperar de retorno aqui nessa classe. Sim, bacana. E isso sobre o valor patrimonial, a princípio, né? E se você vê como que funciona isso? Se você vê, por exemplo, um desconto muito grande sobre o valor patrimonial. O que eu quero dizer com isso, com essa pergunta? Só para o pessoal entender. Às vezes a gente vê fundos que... Imagina só que você vai comprar um imóvel por 1 milhão e ele está sendo oferecido a 800 mil reais. O valor patrimonial dele é de 1 milhão, mas você está conseguindo uma barganha ao pagar muito mais barato por ele. Como que a gente deve olhar para essa dinâmica, Jean? E aí já é uma pergunta um pouquinho mais avançada para o investidor. Maravilha. Hoje em dia a gente não está... Acho que as vagas corporativas elas não estão com um grande desconto em relação ao valor patrimonial, porque já recuperou uma parte do preço. Mas ainda tem um descontinho, sim. O que o valor patrimonial diz? É uma avaliação que é feita anualmente por uma empresa especializada e contratada para fazer isso, que leva em consideração premissas de longo prazo. Naquele exemplo que eu dei do shopping center, a gente pode usar também para a laje corporativa. A empresa vai fazer uma avaliação longa, eventualmente de 20, 30 anos, ou então ela vai fazer uma suposição de venda lá na frente. E se as variáveis macroeconômicas não mudarem muito, ela leva em consideração o que existe de perspectiva ali de aluguel e crescimento de preço pela frente para chegar no valor justo. Por isso que não muda tanto, o valor patrimonial ele não muda tanto, a não ser que o Brasil mude de conjuntura. Tá? Então esse tende a ser um valor mais estável. Se você está muito para cima dele, eu não estou dizendo que ele não é a verdade, mas ele é um valor mais estável. Tá? É uma avaliação anual que muda menos do que o mercado. Se você está muito para cima dele, existe a chance de você estar comprando caro. Se você está muito para baixo dele, existe uma chance boa de você estar comprando muito barato. Hoje em dia a gente tem um pequeno desconto, mas esse desconto já foi muito maior no auge da pandemia. Graças a Deus já recuperou boa parte. Ótimo. Então agora eu queria aproveitar para entrar para o último ciclo de perguntas e respostas. Aquelas perguntas mais interessantes, talvez um pouco mais avançadas. E vamos ver se a gente consegue fazer um bom debate, mas não tenho dúvida de que sim. Então vamos lá. Fundos imobiliários. A gente está acostumado a ver que fundo imobiliário é um comentário de que eles só servem para renda. Ou seja, a pessoa que ela quer estar tranquilinha, recebendo a sua renda mensal, compra um fundo imobiliário. Isso é uma verdade? Ou eles podem servir também para apreciação de capital e você pagar um preço bacana e esperar a sua cota valorizar? Qual que é a sua visão sobre isso, Jean? Existem fundos imobiliários que atendem a uma vertente e a outra, então é possível você encontrar ativos de ganho de capital. A gente tem visto recentemente, inclusive, o aumento da emissão de fundos de desenvolvimento. Esses fundos não se propõem a pagar renda, eles são fundos exclusivos para incorporação, desenvolvimento e depois a venda ou aluguel dos ativos, mas o objetivo é único e exclusivamente ganho de capital. Uma outra coisa que dentro dos fundos imobiliários, mesmo que se proponha a renda, é possível ter ganho de capital. A exemplo disso, você pode comprar um fundo que tem uma vacância alta. Se o fundo está com uma vacância alta, muito provavelmente o preço dele está super descontado, né? Você está comprando ele muito abaixo do valor patrimonial porque ele não está distribuindo rendimentos. Se, eventualmente, o gestor consegue fazer uma mudança, um turnaround lá dentro do fundo, e essa vacância cai, ele consegue retrofitar e depois alugar o fundo melhora o preço, isso tudo vai gerar uma apreciação de capital e o investidor vai ter esse ganho, assim como se estivesse fazendo esse tipo de especulação em outras classes de ativos. Tá? Não é tão comum, né? Ainda bem, porque o mercado já deu uma estabilizada boa, mas é plenamente possível. Legal. E uma dúvida de muita gente, aliás, desde quando a gente retomou todo esse investimento em fundos imobiliários anos atrás, com a XP capitaneando esse movimento, né, de trazer novos fundos, novas gestoras para a plataforma e permitir com que elas se viabilizassem, crescessem, e para desenvolver justamente esse mercado. Desde sempre a gente ouve um comentário que é o seguinte: na hora que os fundos imobiliários eles
forem tributados, pelo menos nos dividendos, vai haver uma debandada geral e as cotas vão despencar e você vai ter muita perda, e isso é iminente. E a gente ouve que isso é iminente ano após ano. Então eu queria te perguntar, Jean, como que a gente deve enxergar esse tipo de situação? Será que é realmente um perigo muito grande para o investidor de longo prazo? Ou será que é algo que é facilmente ajustado? E será que é tão iminente assim? Porque agora a gente está voltando a falar de reforma tributária, talvez empurrada para 2021, 2022, mas alguma coisa vai sair, alguma tributação. Como que a gente deve enxergar para esse aspecto, Jean? Olha, todas as vezes que houve essa conversa para tributar fundo imobiliário, ela de certa forma foi debelada nas comissões de debate lá no Congresso, porque é um custo político muito grande você tributar fundo imobiliário, porque como a gente explicou no começo da live, esse é um veículo de democratização de investimento e ele é muito voltado para complementação de renda, né? Então, como ele paga rendimento, tem muita gente que usa esse veículo para complementação da aposentadoria. Então, você está mexendo numa seara ruim, do ponto de vista político. Em termos de arrecadação, é um negócio pequenininho. Então, é comprar uma briga grande por um resultado pequeno. Geralmente, quando as entidades de classe mostram essas contas, o relator ele acaba desistindo de tributar fundo imobiliário. Mas não dá para descartar isso por completo. Por quê? Se a gente tiver uma reforma tributária ampla, que não vai ser só para essa classe de produto, aí é para o Brasil inteiro, e aí não vai mudar o relativo, tá? Não vai ser pior para fundo imobiliário, porque vai ser ruim para todo mundo, vai ser uma reforma tributária abrangente. Eu não descarto. Aí realmente não tem como levantar a mão e falar, olha, vai ter para todas as classes de produto, mas, entendeu? Eu vou ter tributação de grandes fortunas, eu vou ter o fim de dividendo de empresa começa a pagar imposto, acaba do LCI, o LCA, o CRA, o CRI, acaba tudo e a gente levantar a mão e falar que não quer que fundo imobiliário seja tributado. Nesse cenário, me desculpe, infelizmente, eu não enxergo a possibilidade de fundo imobiliário ser tributado, sim. Qual o impacto? Vai desabar? Vai cair 15% a cota? Eu entendo que vai depender do momento, né? A gente pode pegar um exemplo muito claro. Durante a pandemia, mesmo os ativos logísticos, eles perderam um percentual ali de dividendos. Porque o gestor deu uma carência, deu desconto, teve que renegociar um pouquinho o preço para baixo para o inquilino continuar vivo e saudável, conseguiram pagar suas contas. Então, querendo ou não, caiu cerca de 15% a distribuição de dividendos, tá bom? Mas nesse momento, que os fundos perderam 15% na distribuição de dividendos, o Banco Central teve que reagir jogando o juro muito para baixo. Então o juro caiu 50%, certo? E o investidor entendeu que a tese de ativos logísticos era muito resiliente. Por conta disso, o preço das cotas voltou rapidinho, mesmo com os 15% ainda abaixo na distribuição. O que eu quero dizer com tudo isso? Depende do momento de mercado, depende das forças que vão estar atuando naquela hora, se a gente tiver um Banco Central mais leniente, segurando o juro baixo por mais tempo, talvez não pegue tanto. Se a economia real estiver muito ativa, a perspectiva de crescimento desse dividendo pode compensar a tributação. Tudo depende. Agora, se a tributação vem no momento em que a gente está sofrendo a economia para baixo, o juro começa a subir porque tem desconfiança fiscal, e ainda o dividendo vai ser tributado, aí pega para valer. Mas não é uma questão só da tributação, percebe? Entendi. E até porque se vier essa tributação, como você falou, pode bater em ações também e outros ativos. Se a pessoa ela tiraria de fundo imobiliário para colocar em ações, talvez ela fale, bom, vou continuar onde eu estou, e os dois talvez nem caiam, vai saber. Quer dizer, às vezes é muito incerto, né? Muita variável para você tomar uma decisão somente pautada nisso, né? Um dado interessante que a gente sempre acaba comentando é que hoje a indústria dos fundos imobiliários ela tem muita pessoa física. Isso gera, inclusive, muitas arbitragens, né? A pessoa física às vezes se desespera mais do que o investidor institucional. Na hora que você tributar os fundos imobiliários, é capaz também que o investidor institucional ele abra mais os olhos para entrar mais firme em fundos imobiliários? Como que ficaria essa questão? Olha, pela tributação exclusivamente, eu acho que pelo menos coloca todo mundo em pé de igualdade, né? Se fosse tributado, não teria mais essa vantagem exclusiva para a pessoa física.
Acho que ajuda sim, ajuda alguns investidores institucionais a olharem com mais atenção para a classe, entre outras coisas, tá? Uma dessas outras coisas é o que a gente lançou há pouco tempo, que foi o aluguel de fundos imobiliários e que permite também o investidor institucional operar nas duas pontas. Isso, sim, na nossa opinião, vai trazer muita liquidez para o mercado e trazer novos fundos, fundos de ações, fundos multimercados, fundos de pensão, fundos de previdência, para atuar nessa classe que até então eles passavam um pouco abaixo do radar ali. E isso vai ser bom porque a precificação melhora, a gente vai ter uma equalização melhor ali da distribuição entre pessoa física e investidor institucional. Legal. É verdade, isso acabou de acontecer, né? Foi agora nesse último mês que a B3 finalmente liberou para você poder alugar o ativo dá uma explicadinha para o pessoal, porque eu vou morder minha língua aqui para tentar explicar isso já. É uma questão que ela traz muita liquidez para o mercado, mas se você puder explicar um pouco melhor essa questão para o pessoal, fica mais fácil. Perfeito. O que a gente inaugurou foi a possibilidade de você poder alugar cotas de fundos imobiliários. Tanto para quem tem a cota, né, é um benefício, porque você pode ter uma remuneração extra em cima daquela custódia que o cliente carrega, quanto para quem deseja tomar uma cota alugada. E geralmente, por que a pessoa toma essa cota alugada? Olha, eu entendo que um fundo está demasiadamente caro, eu gostaria de me valer da queda daquele ativo, eventualmente, para o seu valor justo, mas eu não posso porque eu não tenho a cota do fundo. Você toma essa cota alugada, vende, e aí você consegue fazer essa posição que ganha dinheiro na medida que essa cota cai e não só no momento em que ela suba. Isso faz com que você possa montar uma série de estratégias e não necessariamente fique preso, por exemplo, na conversão de um recibo em cota depois de um follow-on, enfim, preso em N situações que a gente ficava até então porque não era possível montar posições ali bidirecionais. A única forma de explorar fundo imobiliário era uma posição unidirecional. Ou você comprava isso já é uma coisa que existe em ações há muito tempo. E somente agora foi liberado para alguns fundos imobiliários. Ou seja, ganhar com a queda também. Isso você traz mais liquidez. Exatamente. Agora uma questão um pouco tricky. Por que os fundos imobiliários não estão dentro da carteira recomendada da XP para o investidor geral? O que acontece, sendo que é uma classe tão legal e tão interessante do investidor poder aproveitar? Essa é uma pergunta boa. Na verdade, o fundo imobiliário é entendido também como renda variável. Então, se você for parar para analisar, a recomendação que a gente tem na área de produtos aqui, que a gente fez uma sondagem com que é padrão até fora do Brasil, seria carregar entre 5% e 15% da exposição da carteira total em fundo imobiliário, que conversa exatamente com metade da sugestão da renda variável como um todo. Então, dependendo do perfil do cliente, se ele é moderado ou agressivo, você identifica o percentual que é recomendado de ações, né, que é renda variável, e até a metade dessa pista você poderia preencher com fundo imobiliário. Por quê? Ao adicionar fundo imobiliário numa carteira de renda variável, você melhora a relação de risco e retorno da carteira como um todo. Tá? Estatisticamente, o fundo imobiliário pega cerca de 70% a 80% dos movimentos de alta, não pega tudo em janelas longas, tá? Não é uma janela curtinha, mas também nos movimentos de queda cai geralmente bem menos, cerca de metade do tombo que a ação leva em momentos de estresse. Então, o que a gente chama de Sharp, que é o risco-retorno ajustado da carteira, ele melhora muito numa renda variável quando você coloca fundos imobiliários. Então, a sugestão ela leva em consideração esse combo, não está segregado, é uma discussão que se tem ainda, a gente discute isso muito dentro da empresa, mas ainda não se chegou num consenso de como tratar isso. Por hora, a gente trata junto, tá? É dentro da pista de renda variável que se usa fundo imobiliário. Muito legal. Agora eu vou fazer uma outra pergunta que eu acho que é muito pertinente, ainda mais no momento desses, onde muitos investidores eles olham para o CDI na foto e ele está pagando 2% ao ano, e eles falam, meu Deus, se eu deixo meu dinheiro no CDI, eu vou perder dinheiro. Se eu coloco em ações, é muito risco, eu tenho medo. Então, o que eu vou fazer? Resgatar todo o meu dinheiro, investir no imóvel, pegar um financiamento e ver que eu paguei barato e que vai se valorizar. Muita gente faz isso como estratégia de investimento, sem fazer muito bem
o cálculo de realmente quanto que ele vai ter de valorização no final das contas, e também das alternativas de investimento. Por que eu fiz essa introdução? Para te perguntar sobre a troca de um imóvel que a pessoa tem de investimento por um fundo imobiliário. É uma troca inteligente? Faz sentido uma pessoa ter todo o patrimônio dela investido em imóveis, alugando eles, em vez de ter isso em fundo imobiliário? Como que é essa dinâmica na sua visão, Jean? Olha, seja pelo imóvel direto ou por fundo imobiliário, a exposição total do patrimônio da pessoa, na nossa opinião, é que ele não deveria superar muito ali os seus 15 a 20%, tá? Agora, entre fazer isso direto no imóvel e fazer via fundo imobiliário, é melhor via fundo imobiliário, é mais eficiente do ponto de vista tributário, da diversificação, da gestão, da liquidez, da sofisticação do empreendimento que você acessa, porque para comprar, imagina, tentar comprar um pedaço de um shopping, um pedaço de uma laje direto, vai precisar de algumas centenas de milhões de reais. Difícil alguém ter. No fundo imobiliário é tudo mais fácil, tá? Só que não faz sentido a pessoa ter o patrimônio todo carregado nisso. A carteira ela tem que ser diversificada, ela tem que ter a renda fixa, o crédito privado, as ações, um pedacinho ali de alternativos que vai englobar eventualmente fundos de private equity, special situations. O brasileiro está começando a se acostumar com uma carteira diversificada ampla. E esse é o caminho correto. O caminho que a gente via até aqui de estar com... a gente vê que o imóvel pesava 90% do patrimônio da pessoa. Era, sei lá, tinha 1,5 milhão em imóvel e 300 mil reais investidos em outras classes. Não faz muito sentido. Tá? Essa carteira ela tinha que ser muito melhor rebalanceada. Mas também não faz muito sentido ser em fundo imobiliário, só em fundo imobiliário. Tem que ser equilibrado, tá, gente? E eu defendo a classe, mas eu sou muito sincero em defender a educação financeira e uma carteira equilibrada de forma correta, tá? Perfeito. Tanto que quando a gente dá uma recomendação aqui na RV4, a gente segue bastante aquela linha da diversificação da própria XP, que é o nosso norte. Então, como o Jean falou, ações, renda fixa, multimercado, renda variável internacional, renda fixa internacional, um pouco de crédito privado, inflação, CDI, fundo imobiliário, ações long bias, ações long only, enfim, as possibilidades para o investidor elas são tão inúmeras que focar somente numa só classe, com certeza não é a melhor opção, mas como o investidor ele tem uma carência ainda de conhecimento, leva um tempo até ele se adaptar. Então, o fundo imobiliário, para aquela pessoa que ela estava totalmente concentrada num só imóvel, acaba sendo uma porta de entrada muito legal para um meio termo de volatilidade em renda variável. Vou melhorar o que eu falei aqui. Imagina só uma pessoa que ela nunca investiu em ações. Ela não sabe que ações, além de se valorizarem na bolsa, elas devem pagar dividendos anualmente. Às vezes pagam de forma semestral, às vezes anual, muitas vezes acima do CDI hoje em dia, pagando 3, 4, 5% ao ano. Mas é difícil da pessoa enxergar quando que ela vai receber esses dividendos. No fundo imobiliário, a facilidade dela receber isso todo mês dá uma paz, como se fosse um meio do caminho entre aquela renda fixa e a volatilidade de ações. Então, por isso a gente gosta de ter uma pontazinha, mas com certeza não 100% do patrimônio. Muito legal, Jean, obrigado. Agora eu quero te fazer uma pergunta para aquelas pessoas que são mais traders, que gostam de aproveitar oportunidades. Por que a gente vê tanta arbitragem entre um fundo imobiliário no valor de mercado e uma nova emissão? Isso acaba acontecendo muitas vezes. Imagina só, um fundo está no mercado valendo R$115 a cota e a pessoa tem uma nova emissão que ela pode entrar pagando R$100 a cota. Como que acontece isso? Qual que é a lógica por trás? E será que isso é uma coisa que vai se manter para sempre? E realmente dá para aproveitar essas oportunidades? Maravilha. Olha, muitas vezes o preço de mercado está acima da regra que foi estipulada para novas emissões daquele fundo. Digamos que o fundo tem uma regra no regulamento que só permita com que ele faça emissões no valor patrimonial das cotas, tá? Que em tese, como a gente explicou, é aquele valor que oscila menos, que é uma avaliação mais
que leva em consideração fatores de mais longo prazo. E, naquele momento, o mercado está precificando fundos super bem, por conta de uma alta de dividendos, por conta de uma situação de juros muito baixa no momento que ele atravessa, e aí, por conta disso, a cota patrimonial, que era 100, está sendo marcada a mercado a 120, 130. O regulamento diz que ele precisa emitir no patrimonial, vai ter que emitir a 100. E aí você tem essa arbitragem para absorver. A emissão nada mais é do que uma descompressão da demanda, né? Você tem uma demanda no preço do papel do secundário, não existe venda suficiente, faz o preço subir, a emissão vem para colocar um pouco de descompressão nesse equilíbrio entre oferta e demanda. O gestor pega esse dinheiro novo e aloca e tenta entregar o melhor resultado possível para o cotista. Mas é normal, é da indústria. É assim também na indústria de equities, né, de ações. Você vai ter eventualmente uma subscrição de uma empresa que já existe, roda super bem, e muitas das vezes a subscrição está dentro do dinheiro. Muitas das vezes não. Acho que as subscrições elas só são exercidas quando estão dentro do dinheiro, ou seja, num preço abaixo do mercado. Caso contrário, os investidores acabam não exercendo. Então é da dinâmica normal. Muito legal. Mas se fica para sempre, depende. Depende se a gente vai continuar tendo uma pressão muito forte que coloque, eventualmente, o preço dos fundos imobiliários acima do seu valor patrimonial. Eu acredito que isso tende a equalizar. Não vai continuar tendo muitas oportunidades dessa, não. Legal. Vamos, então, caminhando para as últimas duas perguntas dessa live, que elas são muito interessantes. Primeira, por que os fundos imobiliários não valorizaram tanto quanto a Bolsa valorizou nesse último mês? Novembro foi um mês excepcional para a Bolsa, uma das maiores altas mensais da história, mas os fundos imobiliários, de forma geral, como classe, não subiram tanto assim. O que impactou? Por que isso aconteceu, Jean? Maravilha. Bom, um dos pontos que eu consigo identificar é que está na moda, né? Bolsa está bem na moda. Acho que até todo lugar que eu entro tem alguém falando de bolsa, alguém falando de um IPO, de um rateio. Está bastante demandado pela pessoa física. Mas o fato é que o índice, são índices que seguem fatores um pouco distintos, tá? Não necessariamente um acompanha o outro. O maior fator que impacta fundo imobiliário é a expectativa de juros, e nesse sentido a gente não viu uma grande mudança recente, né? Pelo contrário, a taxa de juros longa ela se manteve razoavelmente estável, teve agora recentemente uma quedinha, mas até então ela estava trabalhando num patamar um pouco mais alto. Tem o impacto aqui do curto prazo, do bochicho de, poxa, será que o Banco Central vai começar? Teve um tom um pouco mais cauteloso no comunicado. Será que quando que começa a subir juros? Se é para já? Será que esse impacto dos juros aqui começa a pegar um pouquinho na expectativa de retorno? Enfim, reage-se muito mais a juros em fundos imobiliários do que necessariamente ao frenesi expectativa de que a economia vai bombar, que eu acho que é o que pega mais em ações, tá? Então, esse é o principal fator que descorrelacionou. Outra coisa é que a gente tem visto, sim, uma onda forte de emissões novas, e isso descomprime um pouco também a pressão no mercado secundário. É natural que a gente, na medida que vê uma série de emissões, como você colocou, que colocam essa arbitragem, isso segura um pouco a dinâmica de preço ali dos fundos imobiliários na tela. Entendi. Ou seja, agora é o momento certo de entrar ou está caro os fundos imobiliários? Essa é a nossa última pergunta da live, antes da gente encerrar. Está caro ou barato? E faz sentido essa pergunta, Jean? A gente até estava batendo papo sobre isso, né? Não, tem fundo barato, tem fundo caro, tem fundo que é mal gerido, fundo bem gerido, vai ter... A indústria ela já cresceu e se consolidou bastante. Eu acho que o momento ainda é muito propício para a classe como um todo, porque de forma estrutural a gente não vê uma mudança ruim, né, para a economia em termos de taxa de juros, inflação, mesmo a inflação tendo subido um pouquinho, tudo indica que é um choque temporário, passageiro. A gente tem fatores como desemprego alto, infelizmente, desemprego alto, capacidade ociosa na indústria, taxa de juros no mundo desenvolvido muito baixo. Então, assim, não parece que a gente vai ter nos próximos anos uma mudança estrutural das variáveis macroeconômicas que são um combustível para a classe de fundos imobiliários. Então, entendo que a conjuntura ainda é favorável e depois da pandemia a gente ainda tem uma série de fundos que ficaram baratos, que não recuperaram 100% do seu valor ainda e que devem recuperar nos próximos anos.
Na medida que o fluxo de pessoas normalize, as pessoas estejam vacinadas, voltem a consumir, a se frequentar, se poder aglomerar, etc. Tudo isso é muito bom para a classe de real estate, então tem fundo barato. Obviamente tem fundo caro também, aí não faz sentido. Eventualmente tem fundo de logística que já precificou tudo, que já está lá em cima, o preço do metro quadrado está alto, então já não tem mais muito de onde tirar. Mas tem inúmeras classes, inúmeras oportunidades. Essa é uma pergunta bem ampla e, resumindo, o macro continua muito bom, a gente entende que ainda temos bons anos para trabalhar, o ciclo imobiliário de incorporação também está num momento legal e a gente entende que, peneirando ali, tem várias oportunidades que estão muito interessantes. Pois é, agora para saber finalmente aonde investir, em qual fundo, conte com o seu assessor. A gente na RB4 está pronto para ajudar os nossos clientes a tomarem boas decisões com relação a essa classe e todas as demais classes de ativo. Já completamos 5 anos de história, até um pouquinho mais de 1.000 clientes, quase 500 milhões de reais sob custódia aqui da RB4, em pleno crescimento. Então, a gente tem muito assessor legal aqui para poder te atender e ajudar vocês a valorizarem seus investimentos. E tudo isso dentro da plataforma da XP, uma parceria de anos que a gente adora e somos super à vontade com todo mundo aí dentro. A gente recebeu feedbacks muito bons das lives e as portas abertas. Então, já queria te agradecer bastante por ter cedido o seu tempo. Eu sei que seu tempo é bastante conturbado, não para um minuto. E foi muito legal. Queria agradecer mesmo por essa oportunidade de esclarecer para os nossos clientes e amigos mais sobre essa classe. Eu agradeço, contem conosco, a gente quer estar perto Acho aqui que é de isso. vocês e que se ficou alguma dúvida, por favor, não hesitem em mandar depois que a gente atende com todo prazer. Tá ótimo. Muito obrigado, Jean. Valeu, meu querido. E até a Abraço, próxima. até a próxima. Valeu, um abraço. Valeu. Tchau, tchau.